Olá, seja bem-vindo. Vamos então ver as energias, né, para essa semana, para os próximos 7 dias, aí, né, do dia 23 até, né, o dia 30 de maio do ano de 2023. A gente vai ver as energias para todos os signos. Neste bloco, né, a gente vai ver as energias dessa semana para os signos de fogo, que corresponde a Áries, Leão e Sagitário. Vamos ver então como é que vai ser essa semana para vocês? Tudo bem? Vamos ver aí, Áries, Leão e Sagitário. Signos de fogo essa semana. Muito bem. Começa deixando ir, tem um equilíbrio, né, emocional. Temos também uma energia de abundância, muita amistosidade. Que semana abençoada, hein? Os próximos 7 dias aí são muito bons. Muita gente está aí revendo algumas coisas, fazendo algumas concessões, resolvendo algumas questões aqui, até mesmo de vidas passadas, resolvendo alguns fatos, né? E as coisas funcionando muito bem. Ok. As experiências que vocês estão tendo, né, estão levando vocês a averiguar melhor aí as situações, embora a gente veja que vocês estão assim se libertando de fardos, né? Então, algumas coisas ainda pega vocês aí, né? Faz com que vocês se revejam algum conceito, alguma situação, mas porém, em grande parte, vocês estão assim renovando, passando realmente no funil aí o que vale e o que não vale a pena. Então, nessa leitura, né, energética, inicialmente aqui dá para ver que vocês estão deixando o passado no passado, né? Honrando a sua ancestralidade, quem é você, o que você vai fazer, qual a mensagem você está passando para os seus, né? Que mensagem, que aprendizado você está deixando para os seus, o que você aprendeu já com as pessoas, né, do passado, da sua vida, né, da sua ancestralidade. Fala de muita conexão com a sua ancestralidade, tá? Os signos de fogo essa semana. E isso faz com que vocês vibrem numa abundância e queiram passar nesse funil. Sabe quando a gente resolve, fecha pontos que estavam abertos na nossa vida, né? Pontos que a gente não tem coragem de dar, né? De resolver. Então fala que essa semana vocês conseguem se acertar, né? Deixa o passado no passado, a vida segue, né? E estão fazendo algumas concessões para que isso aconteça. Ou seja, né? Vamos colocar pontos finais aqui. Me dá o que é meu, toma o que é seu e seguimos em frente. Então vamos ver como isso vai vibrar nos setores, né, da sua vida, tá bom? Pessoal, o signo de fogo tá decidido a decidir essa semana, né? E é positivo, viu? Porque abre caminhos, né? E aquilo que está sendo de empecilho é tirado, né? Ou seja, vocês não estão para negociar ou procrastinar nada, estão querendo seguir em frente. Então, ótimo. Para seguir em frente, a gente tem que deixar pesos para trás, né? E tem que ter bastante humildade para reconhecer e fazer isso acontecer. Então, vamos lá. Em relação a trabalho, vocês vão estar nessa energia, né, de satisfação, se sentindo honrados, vão superar aqui alguns desafios, algumas questões propostas e estão trazendo também, fala que uma semana de oportunidades, né, para quem está querendo mudar de profissão, para quem está querendo eliminar alguns pesos, alguns excessos que a profissão ou o setor onde vocês trabalham está proporcionando no momento, né? Então fala de uma semana de ajustes, né, dos quais vocês resolvem muitas coisas, né? Então assim, fala muito aqui de concessões e harmonia, né? Também a gente fala de parcerias, então assim,
vocês precisando de alguém para trabalhar junto com vocês, ou dividindo as tarefas de vocês, né? Então fala de vocês tirando sobrepeso, né? E até mesmo de algumas, abdicando, delegando algumas responsabilidades a colegas de trabalho, alguma situação assim, para dividir, né, aquela carga, aquela tensão que você estava tendo profissional. Para você isso é uma vitória, né, porque você encontra aí pessoas que dá para fazer isso, então é muito bom. Na questão financeira, os caminhos estão abertos, as notícias são favoráveis, tá? Mas aqui vem um alerta, assim, que fala de muitas emoções misturadas, né, nessa questão financeira. Então fala de acordos, né, de acordos financeiros, tá, sendo feitos aqui para essa semana. Então os caminhos estão abertos para isso, tá? As respostas são positivas, mas aqui pede para controlar o emocional ou para não se deixar levar emocionalmente pela questão, assim, para você não fazer nenhum gasto emocional ou tomar nenhuma decisão assim, emocionado, né, e que possa se arrepender depois, tá bom? No campo financeiro. Então, estude, avalie bem as questões, tá bom? Na parte da saúde, questões emocionais, dores musculares, tem uma tensão nervosa, uma tensão emocional aqui. Então, assim, como a gente viu alguns acordos, algumas questões precisam ser avaliadas, então aqui mostra esse cuidado que vocês devem ter em relação a cuidar, né, da sua saúde, do seu emocional, se manter controlado, equilibrado, fazer exercícios físicos, né, manter aí uma rotina, né, boa, para os bons hábitos, né, que fala para vocês manter os bons hábitos. E para quem ainda não tem, começar a praticar os bons hábitos para melhoria da sua saúde e manutenção da mesma. E no campo amoroso, aqui mostra que essa semana é uma semana de notícias boas, os caminhos estão abertos, né? Para quem está solteiro, conhecer novas pessoas, né? Ter novas possibilidades aí. Os relacionamentos já existentes estão bons, estão combinando passeios, estão aproveitando bons momentos juntos, né? Há um período aqui de tranquilidade, toda e qualquer dificuldade, né, vocês estão deixando para trás. Isso favorece muito a relação em si, tá bom? Então faz com que vocês tenham um bom andamento, né, também no campo amoroso, tá bom? É uma semana onde dá para ver que vocês terão honrarias. Então, assim, vocês já tiveram as táticas certas, passaram por momentos de sacrifícios, né? Algumas coisas não estavam se encaixando exatamente, estava tendo alguns empecilhos, mas agora isso tudo está ficando para trás, né? A gente vê aqui vocês alçando voos para novas situações. Então fala de muita comunicação, né? E só pede o cuidado, né, com o nervosismo aqui, e fala de êxito e realização, tá bom? Então, assim, no final dá tudo certo, tá? Então, essa semana é a semana de dar tudo certo. Vou deixar um conselho para vocês, ó, realmente, né, momento de refazer essa torre aqui. Momento, uma semana de transformação, mas é para algo bom, ou seja, né, tudo que precisava de ajuste, de aprendizado, já foi. Agora é o melhor que está vindo, né? Graças a Deus. Fico muito feliz, né, pelos signos de fogo, né, cujo meu ascendente é Áries, então fico muito feliz, né, de estar também com essa energia. Vamos tirar uma cartinha então para cada signo? Considere essa leitura e uma carta especial para Áries. Áries, realmente é uma semana, esses próximos 7 dias serão de avaliar e você olhar assim, quais são os seus medos, do que você tem medo, né? Porque fala aqui que as suas ações não podem ser movidas pelo medo, você não pode ter medo de recomeçar, não pode ter medo de sofrer, tá? Porque o medo te paralisa, então segue em frente.
Porque aqui está mostrando na leitura que não vai acontecer mais. E agora vamos ver a cartinha para Leão. Leão, vocês estão com a carta da estrela em especial essa semana. Essa energia fala dos caminhos abertos, né, dos momentos de cura, de sabedoria, fala para você ter fé e esperança, tá bom? Essa semana, associada a essa leitura. Some mais fé, mais esperança e segue adiante, porque os caminhos estão abertos e você vai ter inúmeras oportunidades para aproveitar essa semana. E o pessoal do signo de Sagitário, a carta, né, das nuvens, a carta aqui do nosso Rei de Paus. Então fala de uma semana de ação e fala para você refletir antes de agir. Por quê? É um momento assim onde você não pode vibrar em nada do passado, tá? Em nada do passado, porque todas as coisas foram passadas. Depois dessa tempestade, desse período aí de turbulência, né? Agora vem a bonança para você. Então aproveite os bons períodos, tá bom? E para todos, né, não tenha medo das oportunidades, tá bom, meus amados? Essa semana, porque é uma semana que vocês vão ter aí muitos dias de possibilidades de felicidade, né? Basta fazer acontecer. E eu acredito que como vocês são signos de fogo, né, são signos assim de ação, agem na forja, né, querem o brilho, são signos de movimento, tenho certeza que o movimento de vocês serão muito bem posicionados, né, muito bem arquitetados para alcançar mais e mais vitórias. Um beijo enorme, uma semana excelente e a gente se encontra nas próximas leituras. E caso você queira uma leitura igual a essa, é só entrar em contato pelo 13 997 6613 11.